E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra, né? Algo que eu tenho meditado nesses dias, né? Sobre a palavra de Deus, né? Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia vai dizer que há de ser que depois eu derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sairão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos, sobre as servas derramarei de meu espírito, né? E nesses últimos dias que a gente tem vivido, né? A gente tem ouvido muito falar em fraqueza espiritual, em desânimo espiritual que há no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E eu estava meditando comigo, acerca disso, e mesmo nós tendo a promessa cumprida lá em Atos, capítulo de número 2, mesmo tendo sido cumprida a descida do Espírito Santo, Pentecostes, em Atos 2, que a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E mesmo sendo cumprida essa promessa da efusão do Espírito, algo que quer dizer que agora, o Espírito, houve aí uma efusão do nosso Espírito com o Espírito de Deus, porque nós temos agora uma junção, dentro de nós, do nosso Espírito e o Espírito de Deus em nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ou seja, nós temos Deus dentro de nós, E por que, de todo esse desânimo espiritual no meio do povo? Porque toda essa fraqueza espiritual que a gente tem visto nos últimos dias. E eu estava meditando, eu parto do ponto de vista de que se nós sentimos fraqueza espiritual, se nós sentimos desânimo espiritual, há um fator causador, e nós temos que procurar esse fator, esse fator causador, e nós temos que eliminar o fator para que não venha atrapalhar, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, certo? E meditando nessas coisas, sempre que nós sentimos algo, existe um fator, que causou aquilo. Quando nós sentimos uma enfermidade, por exemplo, e a gente vai para um médico, e quando chega lá o médico, ele vai fazer várias perguntas a nós. Com qual objetivo? O objetivo de identificar, o que causou a causa, qual é a causa daquela enfermidade que nós estamos sentindo, o porquê. Para quê? Para que ele elimine, a causa, e nós sejamos curados, o nosso corpo seja curado. E na nossa vida espiritual não é diferente, nós temos que procurar o fator causador, a causa das nossas fraquezas espirituais, e eliminarmos. Um certo texto da Bíblia, Jesus ele vai dizer que se o teu olho te escandalizar, arranca, e lança para longe de ti. Melhor te é entrar no céu com um olho do que no inferno entrar com os dois. Da mesma sorte, ele vai falar da mão e do pé, Se
escandalizar, que arranque, que jogue para longe. Melhor entrar no céu sem uma mão, né? Melhor entrar no céu sem um dos pés ou sem uma perna, do que entrar no inferno com os dois, né? É isso que Jesus ele vai falar, certo? Em outra passagem, Jesus ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, né? Porque aquele que perder a sua vida, né, por amor de mim, achá-la-á, certo? Então, nesses dias, nesses dias difíceis, de tanta fraqueza espiritual, de tanto desestímulo espiritual, de tanto as pessoas não têm mais a alegria de servir ao Senhor, como o salmista no Salmo 51, parece que ele estava passando por um processo também um pouco difícil, e ele vai dizer lá no Salmo 51, em um certo versículo, ele vai dizer: renova em mim, né? Coloque em mim de novo a alegria da tua salvação, torna a dar-me a alegria da tua salvação, a alegria de ser salvo, né? Não retire de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. E o que está faltando, eu acho que na grande maioria das vezes, o fator causador disso é a ausência de oração, né? Por quê? Porque nós temos a promessa cumprida em nossa vida, da efusão do Espírito, do derramado do Espírito sobre nós. Mesmo sendo o véu do templo rasgado, nós tendo acesso diretamente a Deus, né? Agora nós não precisamos mais de uma intervenção de um sacerdote, como era na antiga aliança, mas nós mesmos temos acesso direto a Deus, temos acesso direto ao trono de Deus, e nós temos que procurar resolvermos essa questão na nossa vida, o fator, né? Procurarmos identificar o fator causador da nossa fraqueza espiritual e assim eliminar esse fator, né? E em outras ocasiões, em outras pessoas, vamos dizer assim, o fator causador às vezes é o pecado, né? Às vezes é uma mágoa, um ódio que a gente guarda de alguém, e isso vai nos destruindo espiritualmente, vai nos consumindo, né? E nós tendo essa promessa cumprida, é essencial que nós sejamos, era para nós sermos a geração de cristãos, né? Depois do cumprimento da promessa da efusão do Espírito, do derramado do Espírito Santo, de lá para cá era para nós sermos as gerações mais avivadas como igreja, mais cheias de Deus, mais cheias do Espírito, mais cheia de entendimento da palavra, de discernimento, mais cheios de ousadia para ministrar a palavra de Deus, mais cheios de ousadia para nós, vamos dizer assim, para nós evangelizarmos, né? Para nós buscarmos as almas, né? Para nós louvarmos a Deus com ousadia, cheios do Espírito, cheios da unção, cheios do poder de Deus, certo? E no entanto, né, nós somos uma das gerações de cristãos que mais, né, nós somos uma das gerações de cristãos que nesses últimos dias, o que nós temos mais ouvido é sobre fraqueza espiritual, é sobre desânimo espiritual. E não só ouvido, mas também visto, né, o desânimo, o desinteresse das pessoas pela casa de Deus, o desinteresse das pessoas pela obra de Deus, o desinteresse das pessoas pelas suas funções, né, o obreiro que não olha mais para a sua função como que Deus colocou ele ali, né? É a irmã que dirige um trabalho que não olha mais para aquele trabalho, para aquela função como Deus colocou ela ali, né? Não tem esse compromisso que o avivamento gera em nós, porque o avivamento não é gritar na igreja, não é falar em línguas, não se resume só a isso. Nisso aí
são evidências também, né? Além do falar em língua, mas a evidência mais forte do avivamento é a transformação do ser, né? A transformação do eu, a transformação da alma do homem. A evidência mais forte do avivamento na nossa vida é o compromisso entre nós e Deus, né? Como foi com aquela igreja dos discípulos depois de Atos dos Apóstolos. Eles foram capazes de suportar a espada, o império, né? Eles foram capazes de superar as expectativas dos reis, né? Dos inimigos da igreja, dos inimigos da obra de Deus, porque eles achavam que aquele povo, eles perseguindo, eles matando, eles iriam desistir, iriam negar a sua fé, mas mesmo assim eles não desistiram, não negaram a fé, superaram a expectativa, né, daqueles reis, superaram a expectativa daqueles que perseguiam a igreja naquela época. E hoje nós vemos um quadro no Brasil, por exemplo, onde nós temos liberdade, né, de pregar o evangelho, nós temos liberdade de anunciar, nós temos liberdade de viver a vida cristã, de andar com a Bíblia em nossa mão. Nós temos essa liberdade dada por Deus, pelos governantes, e mesmo nós tendo essa liberdade, muitas vezes nós nos encontramos, né, em uma situação que nós estamos acuados. Por quê? Porque se nós estamos passando por esses problemas espirituais, como eu já falei, existe um fator que causa esse problema espiritual em nós, certo? Que vocês fiquem com essa palavra, meditem nessa inspiração que Deus nos deu para compartilhar com vocês. E muito obrigado, né? Se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, deixem o seu like aí para nos ajudar aí, em nome de Jesus, né? Divulgue aí, compartilhe, né, o nosso canal aí com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, daí por diante. Nos ajude aí a espalhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado.